Elas eram a base do sistema econômico e produtivo durante boa parte da Idade Média, foram a verdadeira origem das cooperativas e, por sua prosperidade, seus nomes ecoam até os nossos dias. Falaremos hoje das guildas e das corporações de ofício, portanto não saia daí e acompanhe. Saudações, prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao canal Medieval. Muitos conhecem o termo guilda por meio dos jogos eletrônicos, mas poucos conhecem a sua verdadeira origem e o poder que alcançaram durante a Idade Média. Para introduzir o tema, é preciso ter em mente que as guildas e as corporações de ofício eram instituições criadas por trabalhadores livres durante e após o Renascimento urbano. Este processo histórico ocorreu por volta do século XII e representou a reurbanização da Europa, tema que falaremos futuramente no canal. Em meio ao crescimento das cidades medievais, havia um conjunto de organizações associativas que impulsionaram a economia, organizando as relações de trabalho de maneira autônoma, promovendo razoável prosperidade entre os burgos do medievo. Ora, estas associações eram as guildas e as corporações. Embora tais organizações tenham origem anterior ao renascimento comercial e urbano, foi neste contexto que elas floresceram. Primeiramente, cumpre entendermos que elas só surgiram por conta de uma nova visão acerca do trabalho. É que na antiguidade o trabalho era visto como um castigo, especialmente o trabalho manual. A própria palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura em Roma antiga. Com o advento da cristandade, o trabalho manual passou a ser valorizado. Afinal, tanto São José quanto Jesus trabalharam como carpinteiros. A partir do trabalho de São Bento e dos monges beneditinos, o lema Ora et Labora era conhecido e praticado em grande parte da Europa. Neste contexto, o trabalho não era mais visto como uma maldição, mas sim como purificação. Neste meio, a escravidão entrou em declínio, chegando a quase ser erradicada na Europa cristã. Havia, assim, grande honra em exercer um ofício, sobretudo se ele fosse uma continuidade da tradição familiar. Gerações de uma mesma família por vezes praticavam os mesmos ofícios, transmitindo as técnicas e segredos produtivos de pai para filho, aprimorando o trabalho de tal maneira que tais famílias se tornavam quase imbatíveis nos itens que produziam. Com o crescimento demográfico dos séculos X e XI, foi natural que ocorresse a multiplicação dos ofícios ou das profissões, bem como a retomada do comércio e da cunhagem de moedas. Com o crescimento exponencial das cidades, a demanda por organização era grande, e isso não foi diferente no âmbito do trabalho e da economia. Assim, artesãos, comerciantes e doutores se organizaram em corporações e guildas. Vamos agora entender o que elas eram especificamente. Em suma, podemos definir que corporações e guildas eram cooperativas de trabalhadores, organizadas por segmento profissional ou área comercial. Em algumas regiões e períodos da Idade Média, estas organizações também receberam outros nomes como irmandades, fraternidades, companhias ou bandeiras. Para melhor compreendermos afinal por que elas eram tão importantes, basta pensarmos que toda civilização necessita dos mestres do fazer, isto é, aqueles que produzem com suas mãos, e dos mestres do saber, que por sua vez são aqueles que produzem com suas mentes. Entre os mestres do fazer se encontravam, no medievo, os carpinteiros, sapateiros, guerreiros, alfaiates, entre outros. Entre os mestres do saber estavam os professores, os médicos, os advogados e os juízes. Uma característica adicional era que tais associações exerciam monopólio de suas atividades em uma determinada cidade, ao mesmo tempo em que qualquer profissional daquela categoria não podia ser impedido de entrar nelas, obtendo boa autonomia em seu trabalho. Assim, existia competição e concorrência, porém harmonizada pela cooperação. Entretanto, havia um processo de estudo e trabalho que servia de requisito para quem quisesse entrar nestas associações. Vamos agora averiguar o tema das guildas e das corporações em suas organizações internas e externas, bem como saber o segredo de sua prosperidade. Por isso já deixa aqui a sua curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. É preciso compreender que as associações medievais não seguiam as tendências individualistas ou estatizantes comuns de nossos tempos. Elas operavam por meio da cooperação, inspiradas na própria estrutura familiar e com fortes valores católicos. Tais valores ficavam mais evidentes pela eleição de um santo patrono, geralmente um padroeiro ligado à profissão dos membros de uma determinada corporação. Em dias santos e de modo particular no dia do santo padroeiro, ninguém trabalhava. Por exemplo, no dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados,
os advogados faziam procissões. No dia de São Crispim, os sapateiros se dedicavam às práticas devocionais. No dia de São Lucas, era a vez dos médicos e assim por diante. Como a sociedade medieval cristã era autossemelhante e proporcional, suas instituições e estruturas eram análogas umas às outras. Assim, toda guilda ou corporação de ofício tinha uma hierarquia semelhante à familiar, contendo uma espécie de pai, que era na verdade o mestre da guilda ou da corporação. Ele era o administrador e supervisionava a produção. Este posto era preenchido de tempos em tempos por eleições internas. Abaixo dos mestres vinham os oficiais, que recebiam este nome por exercerem um ofício. Daí também faz sentido o termo oficina. Eles eram os trabalhadores e produtores de uma corporação ou comerciantes experimentados de uma guilda. Cada oficial podia votar e ser votado para o posto de mestre. Por fim, havia ainda os aprendizes, que ficavam sempre junto aos mestres. Eles geralmente começavam muito cedo, ainda na adolescência, embora adultos pudessem ser admitidos também. Ao final de seu processo de aprendizado, que envolvia estudo e prática, os aprendizes tinham que participar de uma banca de avaliação, após produzir um artefato bem elaborado, que seria avaliado pelos mestres. Se tivesse boa qualidade, cumprindo os requisitos, ele seria promovido como oficial. O aprendiz dispunha de recursos da própria instituição para fazer este trabalho, cujo processo também era comum na passagem de oficial para mestre, e os oficiais geralmente montavam as suas próprias oficinas após cumprirem os requisitos. Já os clientes, em particular, tinham acesso livre aos mestres para apresentar propostas e queixas. E é curioso notar que muitos países ainda mantêm escolas técnicas que seguem este modelo, atingindo níveis de excelência. Para título de exemplo, a maioria das profissões na Alemanha, na Suíça e na Áustria seguem este modelo. É importante esclarecer que imperava nestes ambientes a diligência e a constância nas relações de trabalho, e a principal preocupação era com a produção de bens que fossem realmente duráveis. Mas e quanto ao dinheiro? Bem, os lucros poderiam ser individuais de cada oficina com repasse de taxas para a manutenção das associações. Mas geralmente o que ocorria é que o lucro era compartilhado entre todos, proporcionalmente, por meio do nível de engajamento do trabalhador, as horas trabalhadas e, sobretudo, pela qualidade da produção. O mais interessante é que, de todo modo, o direito à propriedade privada se mantinha e o Estado intervia muito raramente. Ou melhor, o Estado intervia gerando privilégios, tais como isenções de impostos e leis favoráveis aos membros destas associações. As corporações e as guildas contavam ainda com códigos de honra, juizados e tribunais próprios, representantes nas câmaras da cidade com poder legislativo, sistema próprio de aposentadoria, entre muitas outras práticas. Na França e nos países ibéricos, os pastores de rebanhos também tinham associação e participavam das câmaras e conselhos reais. Todos os estatutos das guildas e corporações tinham que conter direitos para o consumidor. Com isso, estamos adentrando o tema das relações externas destas associações. Tais relações com outras organizações se davam por meio de convênio. A cooperação fazia com que seus membros pudessem adquirir bens em quantia maior, pois compravam juntos os insumos, conseguindo assim preços mais vantajosos para os seus recursos. Repare que as cooperativas hoje funcionam mais ou menos assim, com a ressalva de que atualmente há cooperativas de caráter trabalhista liberal ou socialista, algo muito distante da concepção medieval. Já os preços dos produtos fabricados pelas corporações eram definidos em margens, não havia preço fixado. O lucro, ao contrário do que muitos pensam, jamais fora proibido. O que era proibido era o lucro exacerbado ou a usura, que é uma coisa diferente. Quanto a este assunto, é importante destacar que, no geral, não havia inflação na Idade Média Europeia. Portanto, o aumento arbitrário de preços e impostos era considerado uma vergonha, uma desonra. Ora, com todas estas disposições, as corporações e guildas prosperaram imensamente, de modo que extravasaram a própria Idade Média, avançando sobre a Idade Moderna e mesmo em parte da Idade Contemporânea. No Brasil colônia, por exemplo, chamavam-se irmandades. Seu número por aqui chegou a 5.000. Este tipo de associação foi abolido somente na Revolução Industrial. Para que tenhamos ao menos uma ideia de sua abrangência durante a Idade Média, havia 120 corporações só na cidade de Paris. Escreva aqui embaixo o que você pôde aprender com este vídeo e considere fazer uma contribuição lá no Apoia-se. O link está aqui na descrição.
Outro meio interessante de você fazer a sua contribuição é se tornando um membro do canal. Ao fazer a assinatura, você terá acesso a conteúdos exclusivos como retribuição. Confira! Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é muito importante para o crescimento deste canal. Até breve!